boa tarde a todos. Calma. Todas. Tá, agora sim. Olá, boa tarde a todos e todas que estão presentes nessa segunda live do Revisional Enem, Línguas Estrangeiras. Hoje nós vamos continuar falando sobre algumas habilidades. Na última live a gente falou das habilidades H5 e H6, e hoje nós vamos abordar as habilidades H7 e H8. Eu sou o Rodrigo, professor de espanhol. Meninas. Eu sou Carolina, professora de língua inglesa. Eu sou Clarice, professora de língua inglesa também. E aí a gente vai fazer, como a gente fez na última live, que vai ser assim, a gente vai abordar primeiro a habilidade H7, e aí as professoras de inglês vão comentar as questões, depois eu entro, e aí depois a gente vai para a habilidade H8, e aí o inglês entra, e depois eu entro finalizando. Pode ser? E aí, entre cada habilidade, a gente vai abrir para perguntas, para tirar dúvidas. Tá ok? Então, vamos começar? Lembrando que vocês podem ir também escrevendo no chat, tá? Para que a pergunta, de repente, às vezes fique esquecida, mas aí já pode ir escrevendo, depois a gente vai dar uma olhada lá. Ok? Certo, perfeito, então. Eu vou começar falando, então, sobre a habilidade 7 na língua inglesa. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Vocês podem me falar, por favor, se tiver tudo ok. Se der para ver. Para mim já deu. Já deu? Para mim, sim. Sim. Perfeito. Bom, então eu vou falar sobre a habilidade 7. Na verdade, vocês vão ver que, assim como a gente falou na outra live, as habilidades, a gente tenta aqui, claro, mostrar uma questão para vocês que ela parece muito pura ali, aquela habilidade, mas na verdade a gente usa todas as habilidades mencionadas no Enem para leitura, né? Muitas vezes elas se misturam. Então, a habilidade 7, na verdade, vocês vão ver que ela já se mistura dentro do que ela está testando mesmo, né? O que o Enem quer ver se você sabe. Se você tem a habilidade de relacionar um texto em língua estrangeira moderna às estruturas linguísticas, então aqui vão aparecer questões ligadas mais à gramática ou ao uso de certos vocábulos, né? Sua função. Essa função, ela está associada normalmente ao que você busca no texto para responder, e o seu uso social. O uso social é importante para entender a questão, né? Algumas aulas atrás, a gente postou uma aula sobre habilidade 7, né, explicando um pouco e desenvolvendo algumas questões do Enem e do mesmo estilo. Então, é isso que a gente vai fazer aqui novamente hoje, né? Eu tenho aqui um exemplo que é do Enem, do ano passado, 2019, no caderno azul ele era logo a primeira questão. Espero, eu acho que dá para ver, alguém pode me dar um heads up aqui se dá para ver a tela inteira? Porque se tem alguma coisa na frente. Dá para ver tudo, Carol. Perfeito, então. Considerando alguns textos do Enem, esse pode ser considerado um texto mais longo, né? Mas, como sempre, a gente vai dar uma olhada no texto, claro, mas não é esse o foco logo de início. Nesse texto, ele tem um título e tem subdivisões, eu consigo ver que ele tem umas subdivisões dentro do próprio texto. Então, o título chama a nossa atenção na hora, a gente vê lá palavras, números, 5 ways pets can improve your health, isso já quer dizer alguma coisa para mim. Mas eu vou olhar também, principalmente, a referência, né? Então, a referência aqui, eu tenho um nome maiúsculo, então, alguma coisa que Davis, J.L. Davis, né? Disponível em webmd.com. Isso quer me dizer alguma coisa, né? Esse MD, eu já vi ali Health, saúde, no título, isso me remete à medicina. Então, a gente vai ver um enunciado. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como
E aqui ela tem as palavras e expressões com o objetivo de. Então, eu já vi realmente, ó, a autora é a J.L. Davis. Realmente, esse MD e Health lá em cima já me diz que é uma publicação científica, né? Por isso que ela quer fortalecer argumentos. Então, aqui eu já tenho meu uso social. Para que esse texto serve, né? Ele quer informar, né, sobre alguma pesquisa, né, o resultado de alguma pesquisa aí nessa área médica. Então, olhar a referência e o enunciado sempre, né, claro, foi inevitável eu ler o título, porque ele aparece para mim, tá em negrito, né, mas eu entender que esse é um texto subdividido e tal, também é importante. Então, eu vou voltar para o enunciado, só que agora eu vou ler só o começo, olha só. Ao discutir a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, eu já vi aqui animais de estimação e eu tinha lido no título pets, né? Pets é uma palavra que está no nosso dia a dia em português direto. Tem o pets, tem o American Pet, tem o Pet Love, né? Que a gente compra coisas para os nossos bichinhos. Bem-estar, já vi a palavra ali health, né? A saúde, já sei que o MD se relaciona a alguma coisa de medicina, então eu já fiz algumas associações aqui com esse texto. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research. O que eu vou fazer agora? Bom, eu sei que a habilidade 7, como eu disse antes, ela relaciona, né, o texto na língua estrangeira ao seu uso social, já sei que é informação ali científica, estruturas linguísticas, né, então agora eu vou começar a ver aqui palavras e expressões que são usadas no texto para fortalecer o argumento da autora, então essas são as estruturas linguísticas que eu vou encontrar, e relacionar o quê? A função, né, que é isso que provavelmente vai vir na pergunta. Então, basicamente, o que eu vou fazer agora, gente, não vou ler o texto, mas eu vou achar essas palavras no texto. Olha lá, research. Growing number of research. Growing number of studies. Isso realmente aconteceu no Enem. Ele não veio growing number of studies. Eu tirei isso do INEP mesmo. Ele veio com essa diferença, mas eu já sei que é um número crescente de estudos ou pesquisa, né, tá na mesma aqui. Several studies, encontrei lá embaixo, ok. Então, as palavras e expressões, as estruturas linguísticas que eu preciso compreender, achar aqui nesse texto, estão aqui, né, estruturas linguísticas. Então, vou voltar para o enunciado de novo. Ao discutir sobre a influência de pets no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza essas palavras e expressões com o objetivo de... O que eu quero saber? Como eu falei antes, eu quero saber qual é a função desse texto. Então, é isso que a habilidade 7 vai fazer você procurar. Qual é o objetivo dela ter usado essas estruturas linguísticas? Ela queria fortalecer os argumentos dessa pesquisa. Bom, vamos às opções. Quando esse tipo de questão aparece no Enem, normalmente ela já vem com várias diferentes funções, assim, em verbos, normalmente vem no infinitivo mesmo, como está aqui. É claro que não vem assim destacado como eu fiz, mas eu quis chamar a atenção logo de todos, né? Mostrar, convencer, fornecer dados, explicar, esclarecer. Então, é importante a gente observar que essas são as funções do texto, né? Eu até agora não precisei ler o texto, veja bem, a gente está só explorando o que a questão quer, o que o enunciado está me dando. Como eu falei da outra vez, eu falei sobre a H5. Na H5 o enunciado não me dá nada, mas aqui o enunciado me dá muita coisa, né? Ele me pergunta qual é a função, mas ele já me dá as estruturas linguísticas e já me dá um panorama para eu procurar o uso social, né? Ali que mostra que é uma pesquisa científica na área de medicina. Então, eu vou ler as opções, eu ainda não vou ler o texto, veja. A opção A diz o seguinte: mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergias e asma.
Eu rapidamente, vendo as palavras que estão em negrito, já vi ali um cognato da alergia. Allergy, alergia, ok. Só que esse texto, ele tem um título, 5 Ways Pets Can Improve Your Health, tem um pouco de texto, uma introdução, provavelmente, e tem esses subtemas aqui. A alergia é um subtema. A função do texto estar envolvida só num subtema não me parece muito correto, né? Então, já vou para a letra B. Convencer sobre os benefícios da doação de animais, convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Benefícios, eu tenho ali outro cognato, benefits, ele não é tão próximo, igual a alergia, né? Mas benefício, benefits, ok. Essa palavra não está, ela está dentro da introdução, mas eu não vou ler o texto agora. Só que eu já achei que ela está numa melhor posição do que as outras, do que a outra, allergy. Fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas. Deixa eu ver se eu acho algo sobre amor. Eu tenho ali date, love. Dogs are great for making love connections. Conexões amorosas. Achei. Só que também as conexões amorosas é uma subdivisão no meu texto, né? Explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos. Eu achei heart, né, que é coração, heart attack, ataque cardíaco, ataque do coração. De novo, essas palavras estão numa subdivisão. Esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação. Idosos, eu tenho a palavra aged, ou elderly people aqui, pessoas mais velhas. Dogs for the aged, para os mais velhos, né? For the elderly people. Mais uma vez, então, qual a consideração que eu estou fazendo até agora? Eu não li o texto. As letras A, C, D, E, elas se referem a partes do texto. A chance da letra B ser a correta é a maior. Então, eu vou direto para onde a letra B está, convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. A palavra benefits está lá, eu vou ler só aquele pedaço. In fact, for nearly 25 years, por 25 anos, research has shown, então, a pesquisa tem mostrado that living, viver, né, with pets, com animais de estimação, provides certain health benefits, nos dá certos benefícios à saúde. Pronto, matei a minha charada, né? A letra B é a única que usa, que junta a função do texto como um todo. As outras mostram partes do texto, né? Então, vejam, é um texto que quando eu vou abrir lá a página vai ser um pouco maior, pode ter várias palavras que eu não conheço, eu não vou ler o texto agora. Qual foi o caminho que eu fiz? O título, porque chama atenção mesmo, pensar em como esse texto está estruturado, tem um início, depois subdivisões, ler a referência, me ajudou, né, eu percebo que é uma referência ali científica, o enunciado, sempre relacionando palavras que você já viu, se está no título. O enunciado já te propõe ali quais são as estruturas linguísticas que você tem que achar no texto, qual era a relação que elas tinham, né? Era de fortalecer os argumentos da pesquisa. Então, ela fortalece também, para mim, o uso social, que é realmente uma pesquisa científica, né? E o enunciado me mostra o que eu quero, eu preciso saber qual é a função desse texto como um todo, né? Então, ao ler as opções e fazer associações a palavras que são de entendimento mais fácil, como love, age, heart, né, e palavras cognatas como allergy, benefits, attack também, né, eu já consigo saber que a função do texto não pode estar apenas num subitem dele, né, a grande chance é que esteja, então, na introdução. Só havia uma opção nesse caso, li aquela parte, ela fala exatamente, ela usa uma das palavras da estrutura linguística citada no enunciado, e ela fala exatamente sobre o benefício
né, dos pets, dos animais de estimação para a saúde. Assim, basicamente, o que acontece, eu vou voltar aqui para vocês. Eu acho que eu ainda estou projetando, né? Parou? Sim? Parou. Então, basicamente, o que acontece é que a própria... é claro, você não pode, quando chega para esse tipo de questão, vou ler esse texto enorme, vou gastar um monte de tempão aqui, eu vou ficar lendo palavras que eu, de repente, não conheço. Não. Lembre sempre do caminho. É o enunciado, é ler o título, é ler a referência, é ler as opções, e assim você vai ler do texto somente o que precisa para confirmar que você sabe a resposta. Eu estou abrindo aqui para perguntas. Tem alguma pergunta? Mãe e pai de pet. Comentário. Ótimas dicas, obrigada. Bom, se vocês pensarem em alguma pergunta por enquanto, no momento não, ok. Eu vou passar então para o espanhol, Spanish. Bom, vamos lá, vou mostrar aqui. Só um instantinho. Não está apresentando. Oi, e agora? Tá. Foi? Tá vindo. Bom, tá aparecendo? Vocês estão conseguindo ver? Sim, agora foi. Sim. Tá. Vamos lá, pessoal. A gente vai falar da H7, que a Carol acabou de comentar, que é basicamente relacionar um texto em língua estrangeira moderna às estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. E aí eu trouxe um memezinho da live passada. Eu trouxe uma questão do Enem de 2016, que é muito interessante para a gente poder pensar como que a gente vai trabalhar a questão da função social, e isso vai aparecer de uma outra forma aqui no comando da questão, tá? Aí você tem lá, questão 92. Como a gente comentou também já na live passada, tenta dar uma lida no título do texto e vai direto para a questão, porque a questão já vai te trazer muitas pistas sobre o que o texto vai estar falando, e também a questão, o enunciado da questão já vai trazer o que você deve focar quando você for fazer a leitura. Então, o título desse texto é Preâmbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Se a gente foca nas palavras transparentes, que são aquelas palavras que se parecem com português, no modo de escrever, ou que não são exatamente tão iguais, mas que você consegue olhar e fazer algum tipo de associação. Isso parece que é tal palavra. A gente vai ver aqui que tem a palavra instrucciones, instruções, dar cuerda, dar corda, e a gente tem uma palavra reloj, que parece ser relógio, né? Então, a gente tem algum texto que vai falar sobre instruções para dar corda ao relógio. A gente ainda não tem certeza, mas aí a gente vai olhar aqui também, como a Carol falou, é muito importante olhar aqui embaixo sempre, porque isso também traz informação sobre o texto, que é a questão da fonte. Aqui a gente tem Cortázar. Tem uma questão muito importante quando a gente faz o Enem, que é o conhecimento de mundo. É claro que se você já tem esse conhecimento de mundo, algumas informações já vêm para você mais facilmente. Então, quem já ouviu falar nesse autor, Cortázar, Júlio Cortázar, é um autor argentino. Quem já ouviu falar nele já vai saber que esse texto aqui não poderia ser, por exemplo, uma publicidade, que esse texto não poderia ser informativo. Por quê? Sabe-se que o Júlio Cortázar é um escritor. Então, eu tenho uma pista aqui que esse texto é literário, tá? Mas isso eu estou usando o conhecimento de mundo. Rodrigo, eu não sei quem é Júlio Cortázar, nunca ouvi falar. Não tem problema. A gente pode deduzir isso. A gente tem aqui o nome de uma pessoa, que a gente supõe que seja o autor do texto. Aí a gente tem Histórias de Cronópios e Famas,
Rô, desculpa te interromper, não está dando para ver a referência. Ah, não, eu estou mexendo a setinha. Vocês não estão vendo? Não, está cortado na referência. Ah, tá muito embaixo. Mas vocês estão vendo a setinha aqui em cima agora? Agora sim. Tá. Vocês conseguem ver lá embaixo a fonte? Não, a fonte está cortada. Não sei o que houve. Tá, mas assim, tem uma fonte lá embaixo. Eu acho que na gravação vai dar para vocês verem. E na fonte vem aquele formato de referência de livro. Tem o autor, tem o nome do livro, tem a cidade, 2 pontos e a editora. Então isso é mais um indicativo de que provavelmente... E vem escrito o ano e fragmento. Então é mais uma indicação de que pode vir a ser um texto literário. Mas vamos ver se é isso mesmo. A gente vai ver aqui a questão. A questão diz assim: nesse texto, Julio Cortázar transforma pequenas ações cotidianas em criação literária. Então é interessante porque o enunciado ele confirma as hipóteses que a gente faz nessa pré-leitura, digamos, quando a gente olha para o título e olha para a fonte. Então a gente tem aqui realmente a confirmação de que Julio Cortázar, que é o que está na fonte, que vocês vão ver depois, é realmente o autor do texto. E aqui tem uma confirmação de que é um texto literário, porque ele já está dizendo que, nesse texto, esse autor transforma pequenas ações cotidianas em criação literária. O interessante dessa questão é que, de alguma forma, ela vai cobrar a função social desse texto, mas ela não vai usar, por exemplo, como no exemplo de inglês, que a gente acabou de ver, ela não vai ser tão objetiva, essa cobrança. Porque você pode cobrar... Muitas questões aparecem assim: esse texto tem a função de, o objetivo de. Aqui não. Ele coloca um enunciado um pouco quebrado e cada opção vai completando a ideia do enunciado. Então, veja bem, nesse texto, Julio Cortázar transforma pequenas ações cotidianas em criação literária, denunciando a má qualidade dos relógios modernos em relação aos antigos, apresentando possibilidades de sermos presenteados com um relógio, convidando o leitor a refletir sobre a coisificação do ser humano, desafiando o leitor a pensar sobre a efemeridade do tempo, criticando o leitor por ignorar os malefícios do relógio. Esses enunciados, as opções completam o enunciado. E é interessante ver que essa função social aqui, ela aparece de uma maneira um pouco matizada com esse gerúndio, né? Denunciando, apresentando, convidando. E aí, aqui já tem muita pista, porque se você já tinha uma hipótese de que se tratava de um texto que ia falar sobre instruções para dar corda ao relógio, aqui a gente tem algumas possibilidades de leitura. Pode ser que seja instruções para dar corda, mas também pode ser, estou mexendo a setinha aqui, pode ser alguma crítica ao mau funcionamento dos relógios modernos, pode ser a possibilidade de sermos presenteados com um relógio, pode ser uma reflexão sobre a coisificação do ser humano. Então, quando você olha para essas opções, você amplia a possibilidade de leitura desse texto. E aí, quando você vai para o texto, você já vai um pouco com a interpretação um pouco mais cerceada. A interpretação ela está um pouco limitada, porque você quer acertar a questão, então você não vai viajar nessa leitura, você vai fazer uma leitura um pouco mais atenta. Então, esse texto aqui, ele tem um segredo para você entender, tá? A gente vai focar nas palavras transparentes, ou seja, o que é importante a gente entender são as palavras que se parecem com o português, mas eu tenho que dizer que tem uma palavra aqui nesse texto que é primordial, eu diria assim, que é muito importante para você entender o sentido desse texto, que é o verbo regalar. O verbo regalar, ele não é uma palavra transparente. Se você não conhece essa palavra, não tem como deduzir o que ela significa. Assim, a palavra solta, mas dentro do texto, você consegue inferir o que o verbo regalar pode significar. Então você está vendo que esse texto fala sobre relógio, né? Alguma coisa de relógio, dar corda, instruções. Então vamos começar aqui. O preâmbulo, só para ficar assim claro, o preâmbulo é alguma coisa que antecede. Então, na verdade, o Julio Cortázar, ele vai dar algumas reflexões antes de dar instruções para dar corda ao relógio, tá? Bom, vamos lá. Ele fala assim:
pensa, eu vou tentar traduzir já simultaneamente. Vamos lá. Pensa nisso. Aí agora eu vou falar o regalam para ver se vocês percebem. Quando te regalam um relógio, te regalam um pequeno inferno florido. O que poderia ser esse regalam? Vamos supor, eu não sei o que é regalam. Eu entendi, pensa nisso. Quando um relógio, um pequeno inferno florido. O que seria regalar um relógio? Vamos pensar no mundo social, no que a gente está acostumado. O que as pessoas geralmente fazem com o relógio? Se você não percebeu, vamos pensar aqui, ó. No te dan solamente el reloj. No te dan solamente el reloj. Esse dan aqui, ele já dá uma pista do que pode ser regalar. Alguém consegue perceber o que significa regalar? Vocês podem escrever aí. Eu não vou conseguir ver, mas aí a Carol me diz. Tô de olho, podem escrever. Ganhar. Exatamente. Na verdade, é por aí. Na verdade, não é ganhar. É quando te regalam um relógio. Ganhar é na percepção de quem recebe, né? Então, é quando te dão. Você ganha um relógio, mas aqui a gente está falando na perspectiva de quem oferece. Então, veja bem, pensa nisso. Quando te presenteiam, quando te dão um relógio, te dão um pequeno inferno florido, uma cadeia de rosas, um calabouço de ar. Não te dão, o legal é que esse verbo dan, que é transparente, é exatamente sinônimo de regalar. Regalar é presentear, dar, oferecer. Não te dão somente o relógio. Que você tenha um feliz aniversário e esperamos que dure porque é de boa marca. Suíço, com âncora de rubis, não te dão somente essa pequena lembrança que vai grudar no seu punho e passear contigo. Te dão, não sabem, o terrível é que não sabem, mas te dão um novo pedaço frágil e precário de você mesmo. Algo que é seu, mas não é seu corpo. Que você tem que atar ao seu corpo com sua correia, como se fosse um bracinho desesperado agarrando o seu punho. Te presenteiam a necessidade de dar corda todos os dias, a obrigação de dar corda para que continue sendo um relógio. Te oferecem a obsessão de atender a hora exata nas vitrines das joalherias, no anúncio do rádio, no serviço telefônico. Te dão o medo de perdê-lo, te oferecem o medo de perdê-lo. O medo de que te roubem o relógio, o medo de que ele caia no chão e se rompa, e se quebre. Te oferecem, te dão a sua marca e a segurança de que é uma marca melhor que as outras. Te dão a tendência de comparar o seu relógio com os demais relógios. Agora, a parte final, eu suponho que esteja cortado. Eu não sei porquê. Mas ele diz assim: no te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te oferecem para el cumpleaños del reloj. Não te dão um relógio. Você é o presenteado ou seja, te oferecem para o aniversário do relógio. Então, essa é a jogada do Julio Cortázar, né? O relógio é um objeto que nos escraviza, porque quando a gente recebe esse relógio, a gente fica todo com uma neura de que será que vão roubar, será que vão pegar, será que eu vou perder, será que o meu é bom o suficiente, será que é melhor que os outros, será que é inferior? E aí ele fala que, na verdade, quando você faz aniversário e te dão um relógio de presente, não estão te presenteando um relógio. O presente é você para o aniversário do relógio. Então, assim, é um texto muito interessante para a gente pensar sobre a vida atual, né? E, assim, não sei se vocês perceberam, se a gente entende o que é regalar, todos esses sentidos de regalar, dar, oferecer, presentear, a gente consegue entender o texto, porque esse texto não tem muitas palavras que não são transparentes. As poucas que aparecem, elas não são tão importantes para você entender o sentido global do texto. Né? Só uma pequena observação. Para quem tiver interesse e quiser pesquisar, o Julio Cortázar, ele é um autor argentino que trabalha com textos um pouco surreais. Ele trabalha com realismo mágico. Então,
ele tem vários textos nessa pegada. Ele tem as instruções para dar a corda ao relógio, que é o texto seguinte, onde ele vai dar minuciosamente instruções de como se dá corda no relógio. Ele tem também um outro texto que ele vai dar instruções sobre como subir uma escada. E é tudo nessa pegada irônica, crítica e um pouco surreal, elementos mágicos que aparecem. É bem interessante. Voltando aqui. Bom, a gente já tem algumas hipóteses, né? Se, quando a gente ganha um relógio, nós somos o presente do relógio e não o relógio o nosso presente, qual seria a opção aqui que a gente poderia marcar? Será que esse texto, o Julio Cortázar, ele está apresentando possibilidades de sermos presenteados com um relógio? Será que ele está falando disso? Possibilidades de sermos presenteados com um relógio? Não, ele não fala disso, né? Ele não fala de possibilidades, ele já começa falando, quando te dão um relógio, te dão também uma série de questões. Então não se trata da letra B. Vamos para a letra A, eu pulei a letra A. Será que ele está denunciando a má qualidade dos relógios modernos em relação aos antigos? Não, ele não está fazendo esse tipo de denúncia. Quando ele cita essa questão do relógio moderno e do relógio antigo, ele cita muito na questão dessa neura que se estabelece em saber se o seu relógio ele vai ser melhor ou mais atual do que os outros. Então, ele não está denunciando essa má qualidade, né? Letra C. Convidando o leitor a refletir sobre a coisificação do ser humano. Será que é isso? O mais interessante é que em quase todas as opções tem a palavra relógio ou tempo, né? O que, de certa forma, induz a gente a marcar uma dessas. A gente pode pensar assim, o texto está falando de relógio, relógio tem a ver com tempo, então só pode ser a letra A, a letra B, a letra D ou a letra E. Mas essa questão, no final, ela nos dá uma pista muito interessante, né? Se quando te dão um relógio de presente, o presenteado é você, então tem um matiz de coisificação do ser humano, porque aí é o ser humano que se torna... O que a gente tem nesse texto é uma humanização do relógio e uma coisificação, uma objetificação do ser humano. Então, é como se você invertesse a ordem das coisas, né? Então, tudo indica que a resposta seria a letra C. Reparem que não tem nada falando sobre relógio de tempo nessa opção. Então, é realmente uma questão para você ficar atento, realmente, porque ela pode induzir você a responder qualquer uma das outras opções. Letra D. Será que ele está desafiando o leitor a pensar sobre a efemeridade do tempo? Até poderia ser, né? Porque geralmente textos que falam sobre relógio remetem a essa questão do tempo, o tempo que escorre. Inclusive, essa questão do tempo que escorre já apareceu em outras questões do Enem. Mas não é o caso aqui. Aqui o Julio Cortázar está criticando a relação do ser humano com o objeto relógio. E ele não entra nessa discussão necessariamente sobre o não aproveitamento do tempo. Até poderia, mas ele não entra nessa questão aqui. Tá? E na letra E, será que ele está criticando o leitor por ignorar os malefícios do relógio? Bom, não há nenhuma crítica ao leitor. O interessante é que ele vai fazendo pontuações, ele vai pontuando, olha, quando te dão um relógio, também estão te dando uma série de questões, uma série de neuras, uma série de coisas que você tem que colocar, ter atenção, né? Mas o pulo do gato para essa questão é o final do texto, quando fala, quando te regalam um relógio, tu eres el regalado. A ti te oferecem para o cumpleaños, para o aniversário do relógio. Quer dizer, é o relógio que está fazendo aniversário e você que é o presente. Então, realmente, essa última parte do texto, ela acaba descartando a possibilidade da letra E. Né? Porque a letra E, você até pode pensar assim, não, realmente, ele está fazendo crítica pelo fato da gente não perceber os malefícios do relógio. Mas, na verdade, quando ele fala essa questão da coisificação no final, ele aponta para essa questão aqui. Esse texto, ele convida o leitor a refletir sobre a coisificação do ser humano. Como que a gente, nas nossas práticas diárias, a gente sem perceber, a gente vai se tornando um pouco coisa, né? A gente vai fazendo sempre a mesma coisa e sem perceber a gente perde a humanidade. Essa é uma questão que eu consideraria difícil, no sentido,
não no sentido linguístico, mas ela traz muitas reflexões, né? E num contexto de prova, em que você pode estar um pouco estressado, um pouco nervoso, você tem que ter essa calma para poder olhar para esse texto, que é literário, e poder entrar nessa onda do literário, porque o texto literário tem essa função de nos levar para um outro lugar, né? Então, é isso, é uma questão que, numa perspectiva linguística, eu até considero médio, você consegue ler e entender, mas pelo fato de ela trazer essas reflexões, ela está um pouco difícil nesse contexto. Mas então a letra certa seria a letra C, certo? Então vocês perceberam que aqui aparece a questão da função social do texto literário. E o texto literário é algo que geralmente assusta as pessoas, né? E no Enem cai texto literário. Não precisa se assustar. O texto literário ele tem essa função de levar a pessoa para um outro lugar, seja para refletir, para pensar, para contemplar, para pensar alguma questão que está para além do texto, tá? Então, eu quis trazer essa questão para também trazer o texto literário para que vocês possam ter essa atenção no Enem, porque texto literário cai bastante, tá? Alguma pergunta? Fizemos várias considerações aqui no chat, Rodrigo. Ah, tá. Peraí. Cada um escolheu uma letra. Deixa eu ver. Peraí. Eu observei. Boa tarde. Boa tarde, Cleusa. É que na medida que você vai explicando a questão do texto literário, que o texto ele nos mostra o lado avesso daquilo que a gente imaginava, né? A gente pensou em todas as possibilidades, menos que o relógio ele teria uma outra função, né? A gente que teria função na vida do relógio. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? A questão da leitura para poder chegar à opção. É por isso que não me veio à mente naquela que não tem nenhuma opção. Realmente, se você for parar, você termina caindo mesmo nas opções que fala o termo relógio, porque é mais nítido, né? Está mais na cara, assim, entre aspas. Mas foi boa a reflexão. Obrigada. Nada, Cleusa. Não, realmente, esse texto, ao contrário, eu fiquei pensando, quando a Carol estava apresentando, eu fiquei pensando assim, será que a gente conseguiria resolver essa questão sem ler o texto? Eu acho difícil, porque talvez você até conseguisse, mas eu acho que dificilmente você marcaria a letra C. Porque eu acho que a parte final do texto, ela é muito importante para você. É como se fosse uma virada, como se fosse sabe aquele roteiro de filme que vira assim no final? Porque ele está falando do relógio, que quando te dão um relógio, e até aquele momento, você é o humano que tem um relógio. E aí quando ele fala, não, mas na verdade, o relógio ele faz tanta coisa na sua vida que você é o presenteado. E ali, esse texto eu sempre encontro com ele, e sempre que eu leio, eu fico um pouco chocado, porque é uma reflexão muito interessante sobre como que esses elementos que estão na nossa sociedade, o celular, né, eles vão tomando conta da nossa vida e eles vão escravizando as nossas práticas, né? Deixa eu ver aqui a Cleusa falou, acho que é o C. A Carol iria nascer. Precisava ler. A Carol falou, só precisava ler o final. Então é isso, tem que ter essa atenção a essa função social do texto literário que é importante. Certo? Eu achei interessante eles usarem algo que está realmente ali no final do texto, porque faz o candidato ter que, realmente, o que você falou, aquela questão, você tem que ler o texto todo, você tem que chegar até o final, porque é ali que se encontra. Ao mesmo tempo, quando você lê o final e volta para o enunciado, fica mais fácil, porque você está com aquilo fresco, aquela informação, né? Sim. Interessante. E foi uma pegadinha também, porque, em geral, o item que não tem nada a ver mesmo, né? Aquele que você bota assim, que você descarta, pois esse aqui é aquele que quem marca não nem leu. E nesse caso, né, ele veio para desfazer isso aí, tipo, aquele que não tem nada a ver com os outros era exatamente o correto, né?
Eu gosto de... Assim, não se assustem, né? Existem questões facilíssimas no Enem de espanhol. Mas, assim, eu faço questão de trazer essas mais complexas para a gente analisar, justamente também para quebrar um pouco desse mito de que o espanhol é mais fácil que o inglês. Existe esse senso comum, né? De que a prova de espanhol no Enem é mais fácil. E não é. Eu já tive alunos, na própria escola, eu tive alunos que eram fluentes em espanhol, que eram nativos de espanhol, e que não conseguiam responder as questões, porque não é uma questão só de conhecimento de língua. São outras habilidades. É isso que a gente está mostrando para vocês. São outras habilidades que estão em jogo ali na prova. Porque se fosse assim também, todo mundo tirava 10 nas provas de português, né? Exatamente. Português. Então, né, a leitura exige mais da gente, né? Com certeza. Por isso que a questão aqui, a gente realmente, que a Cleusa falou aqui, o ruim é que na prova a gente não tem tanto tempo assim, mas é isso que a gente está tentando mostrar para vocês, algumas estratégias para economizar tempo mesmo, né? Sim. Olha, eu vou falar o meu aqui rapidinho, vamos ter que dar uma acelerada, né, Rodrigo? Vamos. Vamos dar uma acelerada aqui para dar tempo da gente falar. Peraí. Deixa eu abrir aqui. Tá aparecendo aí? Tá. Tá? Aparecendo. Uhum. Bom, então eu vou falar da habilidade 8, que vem descrita lá na matriz como reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira como representação da diversidade cultural e linguística. Eu acho que essa habilidade aqui é a que está mais diluída nas questões em geral, assim, porque a gente vê muita diversidade no tipo de texto que aparece no Enem, né? A gente vê letra de música, a gente sai daquele padrãozinho artigo e cartoon. Cartoon é muito comum em ter em provas, eu adoro cartoon. Na verdade, a questão que eu escolhi é de cartoon também, mas ele traz outras formas, né? Ele traz textos literários, ele traz letra de música, poema, traz propaganda, traz até grafite, que foi a questão que o Rodrigo mostrou na outra live, né? Você usar o grafite como texto para você discutir, já traz já mostra que isso está ali diluído nas questões. A questão que eu trouxe hoje é um cartoon que fala assim, ele deixa a gente entender melhor o que o Enem está querendo, né? Quando ele fala de diversidade, que ele fala de diversidade cultural e linguística. E eu acho que essa questão ilustra bem. Então, como toda questão, a gente começa olhando que tipo de texto é esse? É um cartoon, e isso já dispara aqui na minha cabeça. Bom, cartoon tem uma coisa assim meio de humor, de sátira, a mensagem não vai vir exatamente no que está escrito lá, eu tenho que entender a mensagem por todo um contexto, né? A mensagem não está escrita, eu tenho que entender. Qual é a fonte? A fonte está aqui, Political Graffiti. Isso já me indica que vai ter uma questão política envolvida aqui, e o grafite aqui nos remete, né, a todo esse cunho cultural que tem o grafite por trás, uma coisa assim meio que de transgressão, e hoje em dia já nem tanto, mas era muito, né? Acho interessante aqui que essa prova é de 2012 e o texto é de 2011, ele foi acessado em 2011, mas não parece assim ser tão antigo, né? E aí o que a gente vê aqui? A gente vê dois homens que no primeiro quadrinho a gente tem o homem de bigode que tem um biotipo diferente, uma vestimenta diferente, falando com uma certa autoridade aqui, né? Está se sentindo assim meio dono do pedaço. O outro homem, que tem um biotipo mais franzino, ele tem uma roupa mais social, e aqui se a gente pensa que tem um cunho político, provavelmente ele está indicando para a gente uma questão até de nacionalidade, porque esse homem do boné, ele tem uma coisa assim mais de americano, né?
e aí o outro seria um latino, talvez, alguma coisa. E esse homem da roupa mais formal, ele está com uma cara assim meio de confuso, talvez, meio, sei lá, frustrado, não tá fluindo bem ali. Quando a gente olha no outro, eles mudam, né? O homem de chapéu, ele agora está mais confuso assim, ele parece até que tomou um susto, né? A cara dele assim meio que de susto, a lata está caindo. E o outro está se sentindo mais seguro, mais confiante, com uma certa autoridade, falando com ele. Isso é o que a gente vê aqui. De cara, sem precisar ler. Vamos para o enunciado. Cartoons são produzidos com o intuito de satirizar comportamentos humanos e, assim, oportunizam a reflexão sobre os nossos próprios comportamentos e atitudes. É o que a gente já sabe sobre cartoon, né? Nesse cartoon, a linguagem utilizada pelos personagens em uma conversa em inglês evidencia o quê? Então, aqui a gente tem no enunciado a indicação de que o que é importante aqui é a linguagem utilizada, porque é ela que vai evidenciar o que esse cartoon está querendo dizer para a gente. Que evidencia o quê? A predominância do uso da língua informal sobre a língua padrão. Isso nos remete, de certa forma, à vestimenta deles, talvez seja isso, né? Dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem. Não sei que eu ainda não li. Aceitação dos regionalismos utilizados por pessoas de diferentes lugares. Aqui, nesse caso, se a gente está falando de um cartoon em inglês, onde eles estão falando em inglês, sermos capazes de identificar regionalismos vai ter que ter alguma coisa muito clara lá no texto, porque não somos falantes nativos, e quem fez a prova do Enem sabe disso, não somos nativos do inglês. Para a gente reconhecer regionalismo num texto, vai ter que ter alguma coisa muito explícita lá para nos indicar, não é como o português. Necessidade de estudo da língua inglesa por parte dos personagens? Ou facilidade de compreensão entre falantes com sotaques distintos? E aqui, de novo, se é sotaque, vai ter que vir alguma coisa muito específica que deixe isso muito claro para a gente, porque o sotaque, a princípio, a gente escuta. Então, tem que vir de alguma forma muito explícita no texto, porque a gente não fala inglês como língua nativa, e é um texto escrito, não é um texto falado. Então, a princípio, a C e a E já meio que indica que não deve ser. Mas vamos lá. Quando a gente olha para o que eles estão falando aqui, esse primeiro homem falando, dá uma olhada no que ele está dizendo. Se a gente prestar atenção, tem aqui um estranhamento. A gente está vendo umas palavras escritas de uma forma que a gente não está muito acostumada. A gente não está muito acostumada a ver y'all, o should, para quem conhece, está faltando um O aqui. Tem o ya, não tem um you aqui, tem ya, tem don't, sem o apóstrofe, né? Então, assim, ele está dizendo, ain't no way you all should be here if you don't speak English real good. Então, eu estou entendendo o que ele está dizendo aqui. Ain't no way, quer dizer, não tem jeito. You all should be here. E aí o should, para quem conhece, é o deveria, né? O dever. Então, vocês deveriam estar aqui. If you don't speak English real good. Então, se vocês... que ele está falando you all, aqui ele está falando no plural, né? Se vocês... Então, ele está falando com um homem específico, mas ele está se referindo a um grupo. Vocês... E aí eu volto na ideia de que tem uma questão política aqui, né? Vocês não falam English real good. Bom, e ele tá aqui com essa cara de sou o rei da cocada preta aqui, né? E aí no outro quadrinho, ele vira e diz, sure, may I suggest you avoid double negatives and don't forget to use an adverb. E olha a cara dele de surpresa. Aqui tem um inglês que a gente reconhece mais. O don't aqui vem com o apóstrofe. Então, não é à toa que aqui não tem. Tem um motivo para não ter aqui, né?
E ele tá, se a gente prestar atenção, ele tá falando, ó, sure, may I suggest, então o suggest dá uma ideia de sugerir, né? You avoid double negatives and don't forget. A gente pode até não entender o que ele está querendo dizer aqui com duplo negativo, que talvez a gente não conheça a palavra avoid, mas don't forget to use an adverb. Então, ele está dizendo pro cara aqui usar um advérbio. Porque aqui, na verdade, ele falou real good, speak English real good. Tinha que ser really well, na verdade. Então, o que a gente tem aqui, lembrando que a gente tem que focar na linguagem utilizada pelos personagens, quando a gente pensa na linguagem que eles estão usando e por o que o uso dessas duas linguagens aqui nesse quadrinho tem para nos evidenciar, seria a predominância do uso da linguagem informal sobre a linguagem padrão. Se a gente pensar que essa pessoa aqui, com essa pegada toda informal, está dizendo para o outro que ele não deveria estar ali, nem ele, nem os seus semelhantes, não deveriam estar ali, porque eles não falam inglês real good, que na cabeça dele ele fala inglês bem, ele está entendendo que a língua dele é que é padrão, que o outro não sabe falar bem. Então, a predominância do uso da língua informal sobre a língua padrão não é. A gente pode se enganar, de certa forma, por causa das vestimentas, se a gente não olhar o texto exatamente, não ler com cuidado, mas ele está achando que ele é a língua padrão. E ao ponto de que ele se surpreende com o outro falando muito melhor que ele. Então, não é a. A gente sabe também que não estão falando aqui de regionalismo e nem de sotaque. Não tem nada aqui no texto que indique isso para a gente, que tem uma questão de regionalismo ou que tem uma questão de sotaque. Então, ou é dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos de linguagem, ou a necessidade de estudo da língua inglesa por parte dos personagens. Também não tem aqui nenhuma indicação de estudo, e, na verdade, esse rapaz aqui, ele está dando uma aula para o outro, né? Quem está falando inglês errado é você. Então, a resposta é a letra B. A dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos de linguagem. Ele estava certo de que ele estava falando a língua padrão e ele está dizendo para ele, olha, você acha que a sua língua é padrão, mas eu sei mais regras que você, talvez a minha língua seja mais padrão do que a sua. Certo? Essa questão é de 2012, tem uma questão de 2018 que é muito parecida com outro tipo de texto, com outro tipo de autor, bom, acho que é isso, né? Não sei se tem pergunta, deixa eu interromper aqui. Estou falando rapidinho, porque está acabando o tempo, né? Vamos lá. Eu corri aqui por causa do tempo. Deixa eu ver. Tem dificuldade de entender a língua do outro, a Cleusa colocou. É isso. Sim. Aquela letra A é uma pegadinha, né? Se você não lê com atenção, ela chama a gente para marcar. Eu fiquei com essa impressão. Porque o não verbal ali, né, chama a gente para aquela coisa, né, da gente, né? Mas é a mesma coisa do seu texto lá. A gente tem que olhar os itens com detalhes, porque todas as questões, todos os itens, na verdade, eles sempre têm alguma coisa que cabe, né? E aí a gente tem que saber encontrar o que, de fato, os detalhes que não cabem nos itens para a gente poder escolher. Mas eu acho essa questão assim, muito emblemática, porque ela é lá de 2002 e ela já vem dizendo que a gente tem que aceitar, né, que tem diferentes formas de usar a linguagem, né? E eu acho que ela mostra bem. A de 2018 também, é só com outro tipo de texto, é um poema, se eu não me engano, e é de uma autora indiana falando de por que ela escreve em inglês, apesar de não ser a língua dela, e ela diz, é o meu inglês. E é muito legal, né? Que essa é agora, né, o entendimento. O inglês é do mundo, ele não tem mais dono, ele é a língua franca, né? Então, os outros que aceitem também que as regras não cabem mais para todo mundo,
no pequenininho, né? Enfim. A Luana está perguntando, foi a C que falava sobre regionalismo? Não, deixa eu ver aqui. Regionalismo, acho que era D, né? Era a C era de regionalismo. Mas regionalismo aqui, né? Para aparecer você já elimina na hora, Como que a gente que não é nativo reconhece isso? Tem que vir uma coisa muito óbvia para a gente poder reconhecer. Talvez numa questão de português a gente desse conta disso, mas numa questão de inglês, dificilmente vai ter a ver com regionalismo ou com sotaque, se não vier muito óbvio no texto, né? Enfim. Dúvidas? Acho que foi bem. Falei correndo aqui. Tranquilo. Vamos passar para o espanhol, então eu vou tentar ser rápido para a gente não avançar muito. Vamos lá. Então, vamos lá. A gente está na H8, que tem a ver com essa questão da produção cultural, né? Representação da diversidade cultural e linguística. E aí eu trouxe, mais uma vez, um texto literário. Hoje eu estou todo literário. Tá? O que acontece? Vamos ler o título, a gente olha para a fonte e lê a questão, porque isso já vai ajudar na compreensão do texto. O texto literário, ele assusta pelo tamanho, mas vocês não se assustem, porque é plenamente possível. Vocês vão ver, esse texto aqui, essa questão, por exemplo, é mais fácil do que a anterior. Então, a gente tem o título aqui, ó, El Eclipse, palavra transparente. Vai falar de um fenômeno astronômico. Aí a gente tem aqui... Vocês conseguem ver agora a fonte? Sim, sim. Tá. A outra eu escrevi no chat. Ah, legal. A gente tem aqui Monterroso A, Obras Completas e Outros Cuentos. Eu que não estou vendo agora. Tem Bogotá, Norma, o ano. Então a gente consegue ver que é uma referência de um texto literário, né? Que geralmente o texto literário é a referência dada dessa forma. Então, a gente já tem essa indicação, um texto literário que vai falar sobre um eclipse. Vamos ler o que está escrito aqui na questão. A questão diz assim, no texto confrontam-se duas visões de mundo. A da cultura ocidental, representada por Frei Bartolomé Arrasola, e a da mítica pré-hispânica, representada pela comunidade indígena maia. Então, esse tem muito a ver com H8, isso aparece muito no Enem, tá? O Enem traz muito textos que falam sobre... os indígenas que estavam aqui na América antes da chegada dos europeus. A gente tem muito texto que fala sobre mitologia maia, mitologia indígena. A gente tem muito texto literário que vão falar sobre essa América pujante que a gente tem. Muita música, muito texto folclórico, então aparece bastante. E esse texto traz essa questão da questão cultural, que é justamente essa contraposição entre uma visão colonizadora do espanhol e uma visão autóctone, uma visão de alguém que nasceu na terra América, né, que são os povos originários, aqui os maias. Então, a gente já sabe que esse texto ele vai trazer esse embate. Então, segundo a narrativa, vamos ver as opções. Os catequizadores espanhóis avalizam os saberes produzidos pelas comunidades indígenas hispano-americanas. B. Os indígenas da comunidade maia mostram-se perplexos diante da superioridade do conhecimento aristotélico do frei espanhol. Vão prestando atenção nas palavras que vão aparecendo e é bom vocês irem circulando na hora da prova, né? Então, é um texto que fala sobre eclipse, que vai trazer essa visão entre os maias e o espanhol. Fala de catequizador, então esse espanhol já está dito aqui, né? Frei. Então, a gente está falando de um colonizador atrelado a uma religião. Aqui ele fala sobre um conhecimento aristotélico, então pode ser que Aristóteles apareça ali no texto. Letra C. O catequizador espanhol Arrasola apresenta-se adaptado às culturas autóctones, né, do lugar, ao promover a interlocução entre os conhecimentos aristotélico e indígena. D. O episódio representa de forma neutra o significado do conhecimento ancestral indígena quando comparado ao conhecimento ocidental. Os conhecimentos acadêmicos de Arrasola são insuficientes para salvá-lo da morte ante a sabedoria astronômica da cultura maia. Então, veja bem, o bom de ler a questão, que já traz até um spoiler. A gente não lê o texto, a gente já sabe que ele vai falar de eclipse, que tem um frei,
que vai falar sobre uma disputa de narrativa entre comunidade indígena maia e uma visão espanhola, colonizadora, e cristã, porque ele é um frei, e ainda fala sobre que pode ser que apareça Aristóteles no meio, e fala também sobre a morte do Frei, né? Então, a gente tem muitas informações para quando a gente vai ler o texto. Essa questão a gente precisa ler realmente, porque ele pede uma compreensão um pouco mais global. Mas você, ao ler as opções, você já vai para o texto munido de mais possibilidades de interpretação. Então, eu vou fazer igual eu fiz outra vez, eu vou tentar ir traduzindo já. Observem as palavras transparentes. Esse texto é bem fácil de entender. Quando Frei Bartolomeu Arrasola se sentiu perdido, aceitou que já nada poderia salvá-lo. A selva poderosa da Guatemala o havia capturado, apressado, capturado, implacável e definitivamente. Diante de sua ignorância topográfica, se sentou com tranquilidade a esperar a morte. Ao despertar, se encontrou rodeado. Então, assim, só para recuperar, ele estava andando no meio da mata da Guatemala, é uma Guatemala mítica, uma Guatemala pré-hispânica, e aí ele se viu perdido, ele adormeceu e, ao despertar, se encontrou rodeado por um grupo de indígenas de rosto implacável que estava disposto a sacrificá-lo num altar. Um altar que o Bartolomeu, que pareceu, né, para ele como se fosse um lugar em que ele descansaria. Enfim, de seus temores, do seu destino e de si mesmo. 3 anos no país haviam conferido um domínio médio das línguas nativas. E aí ele tentou algo. Disse algumas palavras que foram compreendidas. Então, floresceu nele uma ideia que teve por digna de seu talento e de sua cultura universal e de seu árduo conhecimento de Aristóteles. Lembra que apareceu Aristóteles lá nas questões? Então, fiquem atentos. Apareceu lá, apareceu aqui. A gente só tem que avaliar se é isso mesmo ou não, né? Só uma informação também de conhecimento de mundo. Aristóteles, que é considerado o pai da filosofia ocidental, Aristóteles, ele simboliza aqui no texto todo esse conhecimento trazido pelos colonizadores, que é um conhecimento que os nativos da América não tinham, porque eles nunca tinham lido Aristóteles. Tá? Então, esse Aristóteles ele é usado aqui para resumir muita coisa que os ocidentais sabiam. Bom, recordou o Frei, né? Lembrou que para esse dia se esperava um eclipse total do Sol. E então, no mais íntimo, ele pensou em se valer daquele conhecimento para enganar os seus opressores e salvar a vida. Então ele vira para os indígenas e diz: se me matais, puedo hacer que el sol se oscurezca em sua altura. Se vocês me matarem, eu posso fazer o sol se escurecer no alto. Então, essa atitude do Frei mostra o quê? Uma soberba, né? Ele está dizendo assim: eu sou espanhol, eu conheço Aristóteles, eu tenho conhecimento de astronomia, esses indígenas não conhecem nada, então eu vou enganá-los e vou me salvar. E olha o que aconteceu. Os indígenas olharam para ele fixamente, mirar é olhar. E Bartolomé ficou surpreso pela incredulidade nos seus olhos. Viu que se produziu um pequeno conselho, então os indígenas se reuniram, depois que ele falou aquilo, e Bartolomeu esperou confiante, e ainda com um certo desdém. 2 horas depois, aqui tem uma elipse, né? Você tem um salto temporal. Então, o Frei ficou esperando o que os indígenas iam decidir em relação a ele. Ele estava muito confiante de que os indígenas iam cair na ideia dele, de que ele poderia fazer o sol apagar. 2 horas depois, o coração de Frei Bartolomeu Arrasola jorrava seu sangue veemente sobre a pedra dos sacrifícios, brilhante debaixo da opaca luz de um sol eclipsado, enquanto um dos indígenas recitava, sem nenhuma modulação na voz, sem pressa, uma por uma, as infinitas datas em que se produziriam eclipses solares e lunares que os astrônomos da comunidade maia haviam previsto, e anotado em seus códices, é uma espécie de livro maia, sem a valiosa ajuda de Aristóteles. Então, esse texto
só uma informação, esse texto ele não é histórico, ele é um conto escrito pelo Augusto Monterroso, que é um escritor nicaragüense. Então, essa história não aconteceu, ele está aqui contando esse relato e ele traz para a gente justamente esse entendimento de que um espanhol que desdenhou do conhecimento maia e pensou, eu conheço eclipse, eles nunca ouviram falar disso, eu li Aristóteles, eu conheço, vou enganá-los, e aí ele morreu sacrificado, e no final de tudo, os indígenas estavam lá, ó, tudo anotadinho, eles sabiam exatamente a data e a hora dos eclipses. Né? Então, assim, esse texto, ele é muito importante que esteja no Enem, e o H8 de uma maneira geral, porque ele vai trazer sempre essa dimensão cultural, língua e cultura. Né? Espanhol sempre permeado dessas manifestações culturais. E a literatura traz muito isso. Mas não só literatura, vão aparecer tirinhas, vão aparecer músicas, canções folclóricas, etc. Bom, a gente já entendeu o texto, então agora a gente vai confirmar a nossa opção. Escrevam aí o que vocês acham, tá? Será que é a letra A? Segundo a narrativa, os catequizadores espanhóis eles valorizam os saberes produzidos pelas comunidades indígenas hispano-americanas? Não, a gente viu que não, porque na primeira oportunidade que ele teve, ele tentou enganar os indígenas com um conhecimento que ele julgava que só ele conhecia, porque ele tinha lido Aristóteles. Então não poderia ser a letra A. Letra B. Os indígenas da comunidade maia mostram-se perplexos diante da superioridade do conhecimento aristotélico do frei espanhol. Não, eles não ficaram perplexos. Tanto que aqui no texto é muito interessante que ele diz assim, quando ele fala que consegue fazer o sol desaparecer no céu, os indígenas somente se calam e se reúnem. Então, assim, eles devem ter percebido que se tratava de uma tentativa de enganação. Letra C. O catequizador espanhol Artola apresenta-se adaptado às culturas autóctones ao promover a interlocução entre os conhecimentos aristotélicos e indígenas. Será que foi isso que aconteceu? Em algum momento do texto, o Frei quis dialogar os conhecimentos que ele tinha com os conhecimentos indígenas? Ele perguntou aos indígenas se eles conheciam o eclipse? Não, ele já pressupôs de que eles não sabiam. Então não é a letra C. Vamos ver se é a D. O episódio representa, de forma neutra, o significado do conhecimento ancestral indígena quando comparado ao conhecimento ocidental. Não tem nada de neutro aqui, gente. O espanhol está completamente se achando superior aos indígenas, no sentido de que ele não quis saber se os indígenas tinham aquele conhecimento sobre os fenômenos astronômicos, e ele usa esse conhecimento para tentar se safar de uma possível morte. Ele quis bancar o esperto. Mas ele quis bancar o esperto também trazendo essa visão de que os outros tinham um conhecimento inferior. Então não é a letra D. Então só sobra a letra E. Vamos ver. Os conhecimentos acadêmicos de Arrasola são insuficientes para salvá-lo da morte, ante a sabedoria astronômica da cultura maia. É isso. Ele conhecia de astronomia, mas isso não foi suficiente para salvá-lo da morte. Por quê? Porque os maias também conheciam o eclipse e, com certeza, os maias se sentiram enganados. Eu acho que ele perdeu a chance de se salvar quando ele decidiu enganar os maias. Porque os maias construíram pirâmides incríveis quando na Europa nem castelo havia. Então, assim, só para a gente pensar, o H8 é isso, é trazer essa dimensão cultural para a língua, né? Quando você aprende espanhol, você está aprendendo uma língua, e o inglês, você está aprendendo uma língua também que traz essas marcas culturais, de todos esses povos, de todos esses encontros que aconteceram nos locais, nas determinadas regiões por onde essa língua andou no mundo. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Vocês acharam esse texto mais fácil do que o anterior? Sim. Alguém falou que sim. Luana falou que sim. Sim, deixa eu ver aqui as perguntas, o chat. Eu acho que não tem... ninguém discutiu muito, não. A gente estava discutindo sobre outra questão ainda. Sim.
Bom, é isso, o H8 é isso, ele traz essa dimensão cultural, né? E novamente, como a gente falou, é a mistura das 4 habilidades, né, que na verdade você vai usar. O que a gente está propondo são estratégias para você, quando se deparar com a questão, por onde começar, que caminho fazer, no que ficar atento, né? Espero que tenha ajudado aí para continuar os estudos, né, daqui para frente. Que bom. Bom, obrigada. Legal. Desculpa pelo horário, hein, gente, que a gente acabou passando um pouquinho, mas a gente se empolga às vezes. Foi ótimo, pessoal. Então a gente vai encerrando o nosso encontro de hoje, a nossa live, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Continue estudando. Lembrando que vocês podem sempre deixar também questões, né, para a gente lá no fórum, ok? Isso. A gente sempre dá uma olhada lá. Sim. Se vocês quiserem falar com a gente ao longo da semana, por ali, nos acham. Tchauzinho, pessoal. Boa noite. Gente, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Carol, tem que parar de gravar, hein, Carol? Carol caiu? Já foi? Já, né? Ela caiu, mas como é que para a gravação? Então, peraí, deixa eu ver. Aqui, achei. Interromper.